Bom dia a todos e todas, que a bênção de Deus esteja sobre todos nós reunidos aqui nesta manhã, depois de uma semana turbulenta, uma semana agitada, semana de muita dificuldade, como foi o domingo passado, de nós estarmos no templo, por conta de falta de combustível e tantas coisas, mas graças a Deus estamos aqui nessa manhã para juntos louvarmos e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a bênção de Deus seja com cada um de nós e que Ele nos abençoe no dia de hoje, em tudo que temos que fazer aqui, na adoração ao nosso Deus e na comunhão que devemos ter uns com os outros. Livro de Gênesis, capítulo de número 13, versículo 8. Gênesis capítulo 13, no versículo 8. Diz assim o texto: Não haja, disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, e que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro, e habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e armando as tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. A temática desenvolvida a partir do capítulo 11 do livro de Gênesis é a temática da terra, a possessão da terra. A promessa de Deus a Abraão é a promessa da posse da terra. O Senhor prometeu a Abraão lhe dar a terra por herança, uma terra por herança. E chama Abraão lá de Ur para habitar essa terra que ele tomaria e seria dele e da sua descendência por herança. Portanto, essa questão da posse da terra é uma questão que está presente no livro de Gênesis, está presente a partir do capítulo 12. E daí em diante a gente vai falar, e a Escritura vai falar, acerca dessa questão da posse da terra. Mas uma vez na terra, surgem os problemas, surgem as dificuldades, porque não basta tomar posse. É preciso saber administrar as coisas, como lidar com aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Como lidar com aquilo que recebemos, com aquilo que possuímos. Então eles passaram, Abraão, Ló, a família, passou a lidar com esse problema de ocupar a terra. Havia o inimigo externo, inimigos externos, gente que precisava ser vencida. Havia povos seminômades como eles, também que andavam de um lado para outro, né, e chegando num determinado lugar, eles armavam as suas tendas e ali eles ficavam, e ali eles cuidavam do seu rebanho, cuidavam do gado. Né? Então, o período era um período assim de conquista.
Mas também ao chegar na terra, além de lidar com essa gente de fora, de lidar com esse inimigo externo, havia também aquilo que se chama de fogo amigo. Aquele inimigo íntimo, difícil. Porque o versículo 7 diz assim, no texto que lemos, houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Abraão havia saído do Egito em direção a Neguebe, trazia com ele o seu sobrinho e mais algumas pessoas, e aí é que está o problema. Ele vinha com a parentela, ele vinha com família, ele vinha com gente acompanhando. E o capítulo 13, que tem uma coesão temática, ele fala a esse respeito, e a grande questão aqui é essa disputa, a disputa pelo pasto, a disputa pela comida, pelo espaço vital para os rebanhos. E aí a gente encontra aqui 3 momentos, do verso 1 ao verso 5, se apresenta o assunto, é aqui que nós sabemos que Abraão e Ló são pessoas que têm grandes rebanhos. Do verso 6 ao 11, o conflito por conta desse espaço e a solução que vem na forma de separação. E 12 a 18, eles resolvem assim, vamos tomar caminhos diferentes. Vamos seguir diferentes. Então, esse conflito entre Abraão e Ló é um conflito de família, é um conflito que remonta a tempos muito distantes, é um conflito que vem lá de um passado remoto. Abraão e Ló são pastores de rebanhos, de ovelhas, de cabritos, viviam numa região semiárida, uma região, ou seja, de terra seca. Havia um lado de mata, mas havia um outro lado de deserto. Era ali na região montanhosa sul palestinense, onde eles estavam. E esse período e essa forma de migrações que eles faziam, eram migrações em busca, não é, de uma melhoria social, econômica, financeira. E ali, nesse contexto, esses homens, tratando desse gado miúdo, tratando desses rebanhos. É nesse ambiente que surge o conflito. O conflito por terras, o conflito por pastagens. E acaba o que eles veem que, assim, a gente não pode morar junto. Não dá para morar junto. O melhor é se separar. E por que isso aconteceu? Há algumas razões pelas quais a gente alista porque esse problema acontece. O primeiro é esse problema da riqueza. A riqueza, ela gera conflitos. A acumulação de bens, ela gera conflitos. Gera conflitos familiares. Isso é uma primeira lição. O coração do ser humano, ele é voltado assim para bens, para posses, para propriedade. A gente olha os conflitos que se alastram mundo afora, são tudo conflitos por questões econômicas, por questões financeiras. Não é conflitos querendo o bem-estar das pessoas daquele lugar. As pessoas não estão preocupadas exatamente com as outras pessoas, com o seu próximo. Estão preocupados com soluções, com questões econômicas que venham a trazer a segurança, que venha trazer o bem, que venha trazer a riqueza para aqueles que estão reivindicando isso. É isso que interessa nos conflitos que a gente olha mundo afora. No processo de modernização das sociedades latino-americanas, isso aconteceu, e esse processo aconteceu por determinação de interesses de países de Europa e Estados Unidos. Motivaram, como é que vai funcionar a América Latina, pensaram os europeus e os norte-americanos, século XVIII, século XIX, século XX também.
Aí eles olharam assim, pegaram o mapa da América Latina e disseram assim, ó, vamos fazer o seguinte, a Argentina vai dar para a gente, vai produzir grãos e carne. Grão e carne vem da Argentina. O Brasil vai nos dar o café. O Chile vai dar o cobre e vai dar o salitre. Os países da América Central vai nos dar bananas. Eles adoram bananas, europeus. Você chega nos Estados Unidos, eles te oferecem uma banana numa bandeja. Assim você diz, meu Deus, uma banana numa bandeja. Entende? Coisa fina. Mas não é essas bananas que a gente come aqui assim. É uma banana, será que é de verdade? Assim, aquilo. Tu pega assim para ver se aquilo é verdade. Então, os países da América Central vão dar banana. Cuba vai dar açúcar. Foi distribuído assim, ó. Pronto. Está feita a distribuição do que os países vão fazer. E aí agora a gente pega essas matérias-primas, a gente pega essa riqueza, né, e vamos vivendo dela. Venezuela vai dar o petróleo. As nações têm interesses, assim, econômicos, e elas vivem disso, precisam do bem para fornecer matéria-prima para as suas indústrias, que vai preparar alimento, vai preparar e outras coisas mais, para que elas possam se desenvolver. Por que ninguém se interessa por um país como a Somália? Sabe por que ninguém se interessa pela Somália? Não tem nada na Somália. Não tem riqueza. O pessoal lá vive de quê? Da agricultura, são pecuaristas e agricultores que produzem uma agricultura de subsistência, ou seja, planta para comer. Aí é uma briga que de vez em quando você ouve, olha, a Somália, isso, aquilo, ninguém nem se interessa. Fica para lá. Por quê? Não tem riqueza. Olhe como começou o conflito entre Abraão e Ló. Veja que o conflito não começa exatamente entre Abraão e Ló. O conflito começa entre o pessoal que trabalhava com eles. O conflito começa com gente do clã, gente da família. Ou seja, começa como um desacerto familiar. Um desacerto de família. Ali estava aquela gente seminômade, andando os familiares para lá e para cá, não eram escravos, nem era gente assalariada, era gente do mesmo sangue, gente da mesma família, gente da mesma tribo, e por isso não era assunto para resolver num tribunal, não era para resolver fora, não era para resolver nem mesmo por meio de uma guerra, era para resolver no nível interfamiliar. As questões eles precisavam chegar a um acordo. Essa era a questão. O conflito começa porque a terra começa a mostrar que ela é incapaz de fornecer água e víveres suficientes para o convívio de duas famílias abastadas, famílias ricas, com grandes rebanhos, e aí começa o desespero. Vocês viram aí semana passada como as pessoas se apavoram, como as pessoas ficam, quando começa a dizer assim, olha, vai haver desabastecimento, vai faltar couve, eu não posso ficar sem couve, eu tenho que ter couve lá em casa. E aí a mulher vai no mercado e dá R$15 num pé de couve, eu não posso ficar sem couve. E vamos comprar então logo uma meia dúzia de pé de couve, porque se isso demora mais um tempo, como é que a gente vai ficar aqui?
desabastecido, e aí é aquela coisa, corre para o supermercado, as pessoas ficam enlouquecidas, talvez não vai ter alimento, o medo de faltar, o perigo, a ameaça, e aí entra em desespero. A segunda coisa que o texto nos mostra é que Abraão, ele diz não ao conflito. Ele diz, eu não quero esse conflito. Eu não quero essa guerra. Versículo 7, ele diz assim, ele vai dizer, olha, versículo 8, não haja contenda entre mim e ti. A palavra de Abraão, disse Abraão a Ló, seu sobrinho, Ló, não haja contenda entre eu e você. Ou seja, o desacerto que começa entre os pastores, os familiares, isso não é uma coisa que fica assim instante. Meus filhos, meus sobrinhos, meus parentes estão lá brigando, eu não tenho nada a ver com isso, deixe isso para lá. É assim que acontece dentro de casa? Vamos falar a verdade. Não é assim. Começa a cutucada aqui, tal. Aquela mãe mexeu com meu filho, mexeu comigo. Mexeu com meu parente, está mexendo comigo, é meu sangue. As coisas não são assim. Por mais que você seja de paz, por mais que você seja uma pessoa tranquila, mas quando o problema começa dentro de casa, quando o problema começa dentro da família, quando o problema começa entre as pessoas que nós amamos, aí a gente vira bicho, a gente diz assim, isso aí não, eu não vou suportar isso. Mas Abraão era um homem de paz. Abraão e Ló, eles foram sugados para dentro desse problema. Eles não criaram esse problema. Eles foram sugados para dentro do problema por causa da riqueza, por causa do bem, por causa da água, por causa... Isso era prata, era ouro. Isso era o que havia de mais precioso. Porque os conflitos, irmãos, transcendem as relações pessoais. Ninguém fica isento a um conflito. A gente não consegue. Agora, para evitar o conflito, Abraão chama a atenção dos laços de consanguinidade. É ainda no verso 8 que ele diz assim, não haja contendas. E não haja contendas por quê? Porque nós somos parentes chegados. Nós somos parentes chegados. Ô Ló, preste atenção. Nós somos parentes, rapaz. Você é meu sobrinho, eu sou seu tio. Somos parentes. Antes de começar a brigar, antes de começar a se atritar, vamos pensar nisso. Nós somos uma família. Isso devia bastar para parar ali a dificuldade e o problema, mas nem sempre é assim. Abraão propõe uma solução, mas a situação era complicada. E sabe por que a situação é complicada? Porque a gente precisa criar nas nossas relações, na nossa vida, no nosso cotidiano, nós precisamos criar um senso de coletividade. Isso é uma coisa muito séria, o senso de coletividade. Nós somos indivíduos, eu sou uma pessoa diante de Deus, mas eu não sou uma ilha. Eu estou dentro de um grupo, eu estou dentro de uma comunidade, eu estou dentro de uma família, eu estou dentro de uma igreja, eu estou dentro de um grupo social, eu pertenço também a esse grupo social. Nós somos indivíduos que lutam por um lugar ao sol, é verdade, mas ao mesmo tempo nós buscamos coisas que também diz respeito a outras pessoas com as quais nós convivemos. E é esse senso de coletividade que nós precisamos lembrar. Somos povo, nós somos uma comunidade, nós somos igreja, nós somos grupo social, nós somos um grupo étnico. Nós temos interesses que são interesses da coletividade, nós temos interesses que são interesses comuns.
É verdade que cada um de nós tem as suas demandas próprias. Eu tenho demandas que são demandas minhas, que são coisas particulares, que são coisas que eu busco, que eu quero ir alcançar, que eu quero chegar lá. Mas existem demandas que são demandas coletivas. E nessas demandas coletivas a gente pode somar uns com os outros. Isso aqui é para o bem, aqui no caso, por exemplo, isso aqui é para o bem da igreja. Então, se é para o bem da igreja, então vamos lembrar que nós somos irmãos. Abraão disse para Ló: nós somos parentes, rapaz. Você é meu parente, você é meu sobrinho. Que história é essa? De brigar por água, de brigar por pasto, de brigar por terra. Nós somos parentes, lembra disso. Antes de pensar nessas coisas, lembra que nós somos chegados. Nós estamos, ô Ló, nós estamos no mesmo barco. Essas coisas que nós vimos semana passada, dessa crise que se alastrou pelo país, gerando tudo isso que nós já comentamos, de desabastecimento generalizado, quebrando cadeia de produção, que a gente nem imagina. Existem setores dessa sociedade que as cadeias de produção foram destruídas de tal maneira que o empresário ele diz assim: olha, vai levar 1 ano e meio, 2 meses para se restabelecer essa cadeia que foi quebrada dentro de 3, 4 dias. Porque as coisas, uma coisa puxa a outra, quer dizer, aquilo que funciona no encadeamento, quer dizer, vem no encadeamento lógico, e aí aquilo quando é quebrado rompe toda a estrutura. E por que isso aconteceu? Porque interesses se cruzaram, não era reivindicação de uma pessoa, mas era a reivindicação de grupo, era a reivindicação de uma massa colossal de pessoas, de tal monta que capaz de parar um país. Entende? Quer dizer, a coletividade aí funcionou. A doutrina neoliberal diz assim: você não tem parceiros. Houve um governo nesse país que foi neoliberal na década de 90. E esse sistema neoliberal, que a pessoa, às vezes a gente vota, nem sabe o que a pessoa é. Qual é a linha, qual é a tendência. Eu gostei de fulano, porque a gente precisa aprender a votar. Aqui é um parênteses, né? Mas a doutrina neoliberal, por exemplo, ela diz o seguinte: você não tem parceiros, você tem competidores. Você compete com cada um que está do seu lado. Você tem que vencer essa pessoa, você tem que superá-la. Você vai brigar contra 20, 30, 50, 100. E quem vai vencer é aquele que for melhor do que todo mundo. Neoliberalismo. É a competitividade do mercado, é o capitalismo selvagem, é a tentativa de vencer a todo custo, a qualquer custo. É assim que funciona. Abraão conversa com seu sobrinho e vai dizendo assim para ele: ô Ló, preste atenção, a terra é ampla, rapaz. Você está brigando, mas tem muita terra. Agora, se você acha que não dá mesmo, não vamos brigar. Se você acha que não dá mesmo, você se separa de mim. Não brigado, mas você vai lá para o seu lado e eu vou aqui para o meu lado, não vamos brigar por isso. Vamos caminhar em paz, né, sem brigas, sem atropelos, não é? E vou dizer mais para você, vou deixar até você escolher. Se você for, eu quero ir para a esquerda. Então tudo bem, você vai para a esquerda que eu vou para a direita. Isso fica bem claro que eram agentes seminômade. Não eram pessoas estabelecidas. Abraão, mais velho, o tio,
concede prioridade de escolha ao seu sobrinho. Isso é de um caráter, isso é de uma honradez, isso é de uma estatura tremenda, né? Pode escolher, meu sobrinho. Eu não quero brigar com você, pode escolher. Uma proposta viável, uma proposta inteligente, uma proposta aceitável. Abraão fala assim dessas novas perspectivas, dessa nova maneira de viver. E aí, o que é que nós encontramos? Isso acontece de fato, não é? A terra não tinha pasto para eles. Quando Abraão diz isso para Ló, Ló não consultou ninguém. Ló escolheu de que maneira? Na sua visão. Ele olhou assim e disse: poxa, que terra linda, que pastos e que campina maravilhosa essa aqui. Claro que eu vou ficar com esse negócio aqui. Escolheu com os olhos. Abraão era um homem de oração, era um homem de Deus. Ele consulta o Senhor, ele fala com o Senhor. E aí o que é que Abraão faz? Versículo 12 diz assim: olha, habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas campinas, e ia armando as suas tendas até Sodoma, e Abraão também ia armando as suas tendas, e ele armou um altar ao Senhor. Depois disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e desde onde estás para o norte, para o oriente, para o ocidente. E aí vem a promessa de Deus para Abraão. Abraão continuou seminômade, porque ele continuou armando as suas tendas, prosseguiu sua vida nas montanhas, viajava entre Manre e perto que era de Hebrom, e subiu aos lugares mais altos, embrenhou-se nas montanhas, andou sertão adentro, e além disso permaneceu fiel ao Senhor, construiu um altar e adorou o Senhor ali naquele lugar, e se tornou o verdadeiro pai de Israel. Ló, pelas escolhas que fez, pela teimosia, por se deixar levar pela parentela, pela confusão criada pelos seus próprios pastores, fez uma escolha equivocada, foi morar nas campinas de Sodoma, acabou morando dentro de Sodoma, ou seja, perdeu a sua vida, não é? Estragou todo o seu futuro, a sua vida, por conta de uma escolha equivocada, uma escolha mal feita. A nossa vida, irmãos, é uma vida feita de escolhas. A gente tem que escolher o tempo todo. E esse é o grande medo, nós, o ser humano tem um grande medo de escolher. Os existencialistas dizem assim: nós estamos fadados a escolher a cada momento. Você precisa escolher agora, você vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Você precisa escolher se você vai ou se você fica. Você precisa escolher se a cortina vai ser rosa ou vai ser bege, ou vai ser vermelha. A gente precisa escolher o tempo todo. O existencialismo diz assim: nós estamos condenados a escolher. A liberdade é ter que escolher. Somos livres, mas livres para quê? Para escolher. E nós temos que escolher. Você está aqui hoje, você tem que fazer escolhas. E vai sair daqui, tem que fazer escolhas. Tem que escolher o tempo todo. Mas é preciso ter atenção naquilo que nós escolhemos. Preciso prestar atenção nas escolhas. Ló não prestou atenção no que estava escolhendo. Achou que estava escolhendo a coisa boa. Mas aquilo era um caminho de morte. Há caminhos que ao homem parece que são bons, mas no final são caminhos de morte. E como vamos fazer a escolha certa? Só em Deus nós faremos as escolhas certas. Somente na direção do Senhor é que vamos escolher aquilo que há de ser bom. Abraão é o homem que esperou em Deus. Abraão é o homem que confiou em Deus. Abraão era o homem que orava a Deus.
Abraão era o homem que, contra toda a possibilidade humana, ele continuou crendo em Deus. Ele creu em Deus mesmo quando as coisas para ele pareciam tudo perdidas. E dizia-se assim, não tem mais nenhuma possibilidade, não tem chance. Mesmo quando ele disse assim, faz 25 anos que Deus me fez uma promessa, e essa promessa está ficando antiga, e no capítulo 15 ele fala com Deus dessa maneira, eu não vejo a promessa se cumprir, e aí aquilo já se fazia 25 anos, mas Deus reenfatiza a promessa e Abraão creu. Abraão confiou. Creu quando já estava velho, e creu quando sua mulher também já estava velha, os dois velhos. Isaac não nasceu assim, do nada, de um sonho. Nasceu porque um homem velho desejou a sua esposa e uma mulher velha novamente quis as alegrias da maternidade. E sabe por que isso? Porque a fé rejuvenesce. Se você crê, você rejuvenesce. Se você crê, você não só acredita, mas você diz assim, é possível, porque Deus está dizendo que é possível. E se Deus diz que é possível, vai acontecer. Que nessa manhã nós tenhamos a fé de Abraão. Espere em Deus como Abraão. Abraão agiu com prudência, evitou o conflito com seu irmão, confiou em Deus, confiou que Deus lhe daria o melhor. Então espere em Deus. E Abraão, crendo em Deus, seguiu os caminhos da montanha, os caminhos de Javé, que é o Deus da montanha, o Deus dos montes. Ló preferiu as planícies, mas Abraão seguiu esse Deus dos montes. Por isso o salmista diz assim, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda, é Ele que nos abençoa. Nessa manhã, irmãos, de festa, de celebração, de ceia, nessa manhã de adoração a Deus, nessa manhã de comunhão, que nós possamos dizer como Abraão, não quero conflito com você, meu irmão, meu parente, meu sobrinho, meu amado, não quero conflito, porque os laços que nos unem são laços firmados no sangue do Senhor Jesus Cristo. São laços firmados no Senhor Jesus, no sangue derramado na cruz pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que a bênção dele esteja sobre a nossa vida. Amém.